gatinho esmagado aí na tela. Ainda bem que eu não tenho nervoso, né? Imagina a situação. Ô, galera, é o seguinte, eu vou deixar compartilhar, porque eu já vou compartilhar um PowerPoint mesmo com vocês. E, enquanto isso, eu vou conversando com vocês o seguinte. A gente vai fazer uma matéria, vai começar uma matéria nova hoje. É a nossa última matéria do ano, tá? Deixa eu voltar aqui para falar melhor com vocês. As orientações gerais. Essa vai ser a última matéria do ano de gramática. A gente ainda vai voltar em artigo de opinião, tá? Então, semana passada, na sexta, como a gente não teve live, eu fiz a postagem da correção para vocês, espero que vocês tenham visto. E aí, o que eu vou fazer essa semana? Sexta a gente não tem live também, hoje a gente não tem plantão. Então, como a gente não vai ter live na sexta, o que eu resolvi? Em vez de eu pegar o artigo de opinião essa semana, eu vou aproveitar que hoje tem live para poder explicar a matéria de gramática nova para vocês, que é a última do ano. Vou dar atividade do livro para vocês fazerem como postagem. E durante a semana eu posto a correção para vocês, tá? E aí, na outra semana, a gente volta em artigo de opinião. Então, para finalizar o ano, o que a gente vai ter de atividade que eu vou avaliar? Vai ter uma de artigo de opinião, e vai ter uma dessa matéria, que vai ser a última que eu vou dar, tá? Todas as duas vão funcionar como se fosse um simuladinho, assim, vão ser questões fechadas, vocês vão fazer as questões e já vai ter a nota para vocês dessas atividades, tá? E a gente vai fazer no horário da live mesmo, e mais a autoavaliação, que eu imagino que a Thaís já tenha conversado com vocês e explicado como que vai funcionar, tá bom? Então, semana que vem a gente volta em artigo de opinião, mas vou aproveitar a live de hoje para poder explicar essa última matéria. No livro de vocês, essa matéria está muito resumida. E nos anos anteriores, quando a gente usava um outro livro, a matéria era bem estendida. A gente aprofundava muito, e vocês já chegavam no ano com a matéria toda aprendida no 8º ano. A matéria é a matéria de conjunções e orações, tá? As famosas orações coordenadas e orações subordinadas, que todo mundo morre de medo disso aí, né? Todo mundo brinca assim, para que eu tenho que saber oração subordinada? O que eu vou fazer com isso na vida, né? Então, é o seguinte, eu vou ficar no meio termo. Eu nem vou dar tão rasinho como no livro de vocês, porque eu acho que não cabe do jeito que está ali. Ele simplesmente jogou um negócio assim muito en passant. E eu também não vou aprofundar como a gente fazia nos últimos anos. O ano passado, inclusive, que a gente já estava com esse livro, eu já tinha resolvido, né, com a equipe de português, a gente já tinha feito a divisão. Então, eu trabalho a metade da matéria no 8º ano, e no início do 9º ano, vocês trabalham o restante, né, o professor do 9º ano trabalha o restante da matéria com vocês. Então, assim, tem o PowerPoint que eu vou mostrar para vocês, ele é enorme, mas ele é um PowerPoint como se fosse de consulta. Ele tem todas as conjunções lá para vocês pesquisarem, para vocês verem exemplo. Então, ele funciona muito mais como um banco de dados de pesquisa, de consulta, na hora que vocês estiverem fazendo os exercícios, na hora que vocês forem estudar. Não é para decorar tudo que está lá, não. É uma matéria que ela tem muitos elementos, mas ela é muito... você consegue ir muito pelo raciocínio lógico, assim. Os nomes são muito intuitivos, então, na hora que a gente vê os nomes e as classificações, já fica muito fácil para a gente saber do que se trata. Então, eu vou aprofundar com vocês, né, além do que tem no livro, mas não vou aprofundar a ponto de dar a matéria inteira esse ano. Então, a gente vai num ritmo que eu vou pontuando para vocês até onde é para ir, até onde a gente vai ficar. Inclusive, a postagem de sexta vai ser uma lista, e aí nessa lista vocês vão ter noção, assim, até onde a gente vai com a matéria. O que está na lista é o que eu vou cobrar de vocês dessa matéria, tá? Então, vamos lá. A primeira ideia, né, a gente vai estudar orações coordenadas e orações subordinadas. A primeira ideia, quando a gente estuda essa matéria, é a gente pensar na ideia de oração. Então,
Então, deixa eu começar a compartilhar aqui com vocês. Compartilhou? Mateus, em algum momento da vida você vai escutar, ou você vai ser a própria pessoa a dizer isso em algum momento. Para que eu tenho que aprender isso na minha vida? Escuta só, depois você compartilhou, gente? Dá um ok aí para mim, por favor. Beleza. Bom, então, olha só. A ideia é a seguinte. Antes da gente falar, né? Não, eu sei, eu entendi. Mas, assim, dentro... É até uma brincadeira mesmo, quando as pessoas vão zoar, assim, né? Quando você vai aprender uma coisa muito cabulosa de matemática, você fala assim, por que eu vou usar isso na vida? Aí, de português, é essa matéria especificamente que as pessoas brincam, né? Por que elas vão usar isso na vida? A gente, antes de começar mesmo, de fato, eu vou voltar com vocês o conceito de oração. Vocês lembram o conceito de oração? A ideia de que a cada verbo que eu tenho na frase, eu tenho uma oração na frase. Então, se eu falo para vocês assim, ó, vou ao clube. Então, nessa frase aqui, vou ao clube, estou escrevendo aí, compartilhando com vocês, eu tenho apenas um verbo nessa frase, que é o verbo ir. Então, essa frase aqui, ela vai possuir uma oração. Então, a cada um verbo, a gente tem uma oração na frase. Vocês lembram desse conceito? Se eu falo com vocês assim, fui ao clube e nadei. Então, agora, nessa frase aqui, a gente já tem dois verbos. O verbo ir, que está aqui no passado, fui, e o verbo nadar, que também está aqui no pretérito no passado. Então, aqui, é como se eu pegasse essa frase aqui e ela estivesse dividida ao meio. Então, eu tenho a primeira oração, eu fui ao clube, e a segunda oração, que é e nadei. Então, nessa frase aqui, agora eu já tenho duas orações. A gente entender o conceito, né, das conjunções e das orações, a gente vai entender que eu vou precisar ter, no mínimo, duas orações. Por quê? A matéria que a gente vai estudar agora, as conjunções, elas são essa palavrinha aqui, ó, esse i. O i é uma conjunção. Então, o que vem a ser uma conjunção? A conjunção são palavras que vão fazer ponte entre as orações. Elas vão unir orações diferentes. Então, o resumo de conjunção seria esse. Olha só, durante a escrita, fazemos uso de uma classe de palavras que nos ajuda a conectar as orações. Essa classe recebe o nome de conjunção. E aí, agora, a gente vai ver, né, como que elas são classificadas. Elas se classificam dentro de dois grupos, que são as conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas. Quando a gente pensa em algo que é subordinado, o que vem à cabeça de vocês? Quando eu penso em subordinação, o que seria uma coisa que vem à cabeça de vocês? Me respondam aí, por favor. Isso, algo que serve a, né? Se ele serve a, você consegue perceber que tem uma relação aí de dependência? Uma está presa à outra, né? Se você é subordinado a alguém, você é preso a alguém por aquele vínculo, digamos assim, né? Então, o empregado é subordinado ao patrão, por exemplo. Isso, ele se submete a algo. A ideia é a gente pensar aqui nas conjunções, as conjunções que são do grupo das subordinadas, nós vamos ter orações que estão presas. Uma oração vai estar subordinada à outra. Ela vai ser dependente da outra. E quem vai dar essa ideia para a gente de que uma oração está presa à outra, subordinada à outra, é a conjunção. Agora, quando eu falo em conjunção coordenativa ou conjunções coordenadas, a gente vai ter aí orações que são independentes uma das outras, que elas não estão presas, elas se soltam com facilidade das outras.
Então, falando de uma maneira bem básica, assim, vou falar duas frases para vocês só terem o entendimento, mas aí depois eu vou esmiuçar cada um. Se eu falo assim com vocês, está calor, ponto. Vou ao clube, ponto. Eu poderia juntar essas duas orações e falar assim, está calor e eu vou ao clube. Então, observe que as duas frases, elas são separadas. Aliás, as duas orações, né? Está calor, eu vou ao clube. Está calor e eu vou ao clube. Eu coloquei um i para juntar as duas orações. Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Ó, se eu falo dessa maneira, né? Está calor, ponto. Vou ao clube. Eu posso juntar essas duas orações, né? Montar uma só. Então, eu posso falar, está calor e eu vou ao clube. Então, nessa frase que eu criei aqui agora, a palavra e, ela serviu para juntar essas duas orações. Aqui eu tinha o verbo estar e na segunda eu tinha o verbo vou. Então, aqui eu tinha uma oração com o verbo, aqui eu tinha outra oração com outro verbo. Agora, aqui eu tenho uma frase e dentro dessa frase eu tenho as duas orações. A primeira oração vai terminar aqui, a segunda oração vai estar do lado de cá. Então, os verbos foram repetidos aqui, né? O estar e o vou. E eu ainda acrescentei o eu aqui, mas não tinha necessidade, não, porque como é verbo na primeira pessoa, o sujeito pode estar oculto. A gente não vai ter problema com isso, né? Agora, olha só, se eu virar para vocês e falar assim, olha, se amanhã estiver calor, olha só, o que nessa frase faz vocês perceberem, me respondam aí no chat, por favor, qual palavrinha que nessa oração aqui me faz perceber que ela vai ter uma continuidade? Eu falo para vocês, se amanhã estiver calor, isso, Gabi, o se, isso mesmo, maninhos, essa ideia do se, ela passa uma condição para a gente. Então, se eu falo essa frase sozinha, se amanhã estiver calor, a própria oração, ela me dá a sensação de que vai ter alguma coisa presa a ela. A de cima, se eu falo, está calor, beleza, né? Ela é uma oração solta. Agora, quando eu falo, se amanhã estiver calor, esse se, ele me passa a impressão de que eu preciso complementar o que está sendo falado, o que está sendo dito. Então, eu tenho duas orações de novo. A primeira oração é, se amanhã estiver calor. A segunda oração é, eu vou ao clube. Então, eu continuo aqui, ó, um verbo do lado de cá, um verbo do lado de cá. E o que eu estou mostrando para vocês é que, enquanto na de cima eu tenho uma relação de independência entre as orações, aqui embaixo eu vou ter uma relação de dependência. Exatamente, Aninha, é uma condição, né? Inclusive, ela é uma subordinada condicional que a gente fala. Então, a ideia é vocês perceberem que esses dois grupos, as conjunções que são coordenadas e as conjunções que são subordinadas, ou subordinativas e coordenativas, elas são dessa forma porque elas estabelecem uma relação entre as frases. Quando eu tenho uma relação de independência entre as frases, eu vou falar que são do grupo das coordenadas. Quando eu tenho uma relação de subordinação entre as frases, eu vou falar que elas são das subordinadas. Então, esses são os dois grandes grupos que a gente vai trabalhar. O grupo das subordinadas é o grupo que eu vou deixar para o ano que vem. A gente vai passar por ele de uma maneira mais por alto, tá? Em algumas, inclusive o livro de vocês, ele já traz as duas, mas é aquilo que eu falei, ele traz de um jeito assim muito rápido, não é um estudo mais aprofundado. Então, eu vou aprofundar com vocês as coordenadas, que inclusive são as mais fáceis.
As subordinadas vão ficar para depois. A gente vai passar por alto por elas, até para vocês conseguirem diferenciar, né? Para a gente conseguir entender o que é coordenada, você precisa saber o que é subordinada. Então, a gente passa por alto, mas o nosso foco vão ser as coordenadas, ok? Então, a primeira ideia que eu queria que vocês entendessem era essa. Orações coordenadas, elas são independentes. Elas não têm uma relação de dependência entre elas. Orações subordinadas são aquelas que estabelecem uma relação de dependência entre elas. E aí, no caso, a conjunção aqui é o I, que é uma das principais das coordenadas, e a conjunção que a gente tem da subordinada, nesse caso aqui, é o si. Até aí, tá ok para vocês? Até aí, tem alguma dúvida? Ou tá tranquilo? Beleza. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar aí até esse momento, pode me mandar. Então, essa parte aqui do slide é só o que eu acabei de explicar, tá? É explicando essa relação de dependência ou não entre as orações. O conceito de oração também acho que está ok para todo mundo, né? Acho que o 8º ano já está de boa esse conceito aí. Bom, então vamos continuar. Vamos, então, começar a ver quais são as conjunções coordenativas ou coordenadas, que são as que são independentes. Então, essas 5 aqui são as que são independentes entre si. As outras são 9, tá? As subordinativas são 9. Nós vamos focar nas coordenativas, que são essas 5 aqui. Bom, então eu vou falar para vocês de uma maneira bem clara, com frases bem simples, para vocês começarem a pegar o conceito, tá? Vocês vão perceber como que os nomes são muito intuitivos. O nome já traz essa ideia para a gente. Aditiva, de que vocês vão lembrar quando eu falo em aditiva? A gente vai lembrar de adição. Então, a ideia aqui é que eu vou somar orações. É uma coisa bem matemática mesmo, né? Na matemática eu faço adição, então eu vou somar as duas orações. Então, eu vou falar assim, está calor e eu vou ao clube. É o exemplo que eu já tinha dado lá em cima. Vou diminuir essa letra aqui. E aí fica mais fácil de eu dar os exemplos aqui embaixo. Ó, então vamos lá. Aditiva. Adição. A ideia é exatamente essa aqui mesmo, tá? Eu vou adicionar uma ideia à outra. Essas ideias vão se somar. O I é a principal conjunção das aditivas. Aí a gente vai pensar o seguinte, nesse PowerPoint, eu vou passar aqui só para vocês verem, olha só, falei que ele é enorme, né? Só que ele é um banco de dados. Por quê? Eu coloquei para vocês aqui, ó, vários exemplos de quais são as aditivas. Vocês não têm que decorar todos. Por quê? Se você guardar a ideia que a aditiva é de adição e que a principal é o I, se você entender que o I, ele traz essa ideia de adição, as outras vão vir por consequência. Se você ler uma frase com uma outra conjunção, se você falar assim, se eu substituir por I, dá certo, né? Ela passa a mesma ideia. Então, você já sabe que é da aditiva, tá bom? Adversativa. O que a gente pensa quando eu penso em adversa? Que palavra que lembra adversativa? Que começa com as mesmas letras aí. Vamos pegar um exemplo, uma coisa aí para vocês pensarem, para a gente fazer uma relação. Adversário. Muito bem, Matheus. Então, adversativa é a ideia de adversário. O adversário é aquele que está contra. Então, nas frases com conjunções adversativas, vai ser o contrário da de cima. Então, olha só, enquanto a de cima eu somei, a de baixo eu vou falar está calor. Se está calor, qual que seria a lógica? Eu ir ao clube.
Aí eu vou ser do contra. Está calor, mas não vou ao clube. Isso. Então, as adversativas, a mais conhecida das adversativas vai ser o mas. Deixa eu só separar aqui para ficar melhor, assim. Então, a mais conhecida das conjunções adversativas vai ser o mas. E outra coisa, lembrando, eu falei de conjunções com vocês no dia da live que a gente falou sobre artigo de opinião. Vocês lembram que eu falei assim, se chegar no parágrafo, a gente falar todos os pontos positivos do nosso tema. Aí, no parágrafo seguinte, eu quiser falar dos pontos negativos. Se eu falei dos positivos primeiro, eu vou começar o parágrafo com as conjunções. Então, eu vou começar assim, porém, pararam, pararam. Mas, pensando por outro lado, pararam, pararam. No entanto, pararam, pararam. Então, essas conjunções, de modo geral, né, não só as coordenativas como as subordinativas, elas são muito importantes para ajudar a organizar o nosso texto, justamente porque elas, sozinhas, independentes da frase em que elas estão, elas já passam uma ideia. Quando eu olho para a palavra mas, quando eu olho para a palavra porém, todo mundo no 8º ano já consegue saber que essa palavrinha isolada de qualquer contexto, ela já passa a ideia de uma coisa contrária, né? Então, o mas, o porém, o no entanto, entretanto, contudo, todas essas já passam a ideia de uma coisa contrária. Então, eu nem preciso estar com uma frase, com um contexto, para eu poder dizer isso. Aí vocês vão observar que, então, se eu tenho uma frase com porém, se eu troco pelo mas, dá o mesmo sentido. Então, elas são do mesmo grupo. Então, elas são do grupo, né, das alternativas. Matheus, o que você mandou aí? Não entendi. Você está colocando a ideia das outras, isso mesmo. Então, olha só. Está calor, mas não vou ao clube. Se eu falo, por exemplo, fui ao shopping, mas não comprei nada. Então, é como se eu tivesse aí uma quebra de expectativa, né? É como se eu tivesse, assim, eu já esperasse alguma coisa, mas aquilo que eu estou esperando não acontecesse. Então, é aí que eu vou entrar com a conjunção adversativa, tá bom? Dessas duas, e aí, olha só, vocês estão percebendo que aqui, ó, deixa eu marcar os verbos para vocês aqui sublinhando, ó, o está e o vou, de cá, o está e o vou. E aí, se a gente for fazer uma separação das orações, a gente pode colocar essa separação assim, ó, sempre antes da conjunção. A conjunção a gente deixa para a da direita, a gente deixa para a segunda oração. Agora, quando eu falo em alternativa, a gente vai pensar o seguinte, quando vocês fazem prova, que tem uma questão fechada, vem lá para vocês escrito assim, assinale uma das alternativas. O que acontece quando você escolhe uma das alternativas? Significa que você está excluindo as outras alternativas. Então, pensa comigo. A alternativa, ela vai trazer a ideia de opção e exclusão. Você escolhe uma das opções. Então, eu falo assim, ou eu vou ao clube, ou eu vou ao cinema. Então, a conjunção aqui, ela é uma conjunção duplinha. Aqui, no caso, é o ou. Então, ou eu vou ao clube, ou eu vou ao cinema. Vocês estão vendo que tem a ideia de exclusão. Por quê? Ou eu faço uma coisa, ou eu faço outra. Eu não consigo, ou eu não quero, ou eu não posso, fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, observem aí que se eu tiro a conjunção dessa frase, eu perco totalmente o sentido que ela trouxe, né? Eu vou ao clube, eu vou ao cinema. Dá a ideia de que eu vou fazer as duas coisas, né? Se eu tiro a conjunção, olha o peso que ela tem, então, na frase. Ou eu vou ao clube,
ou eu vou ao cinema. Ou seja, eu vou fazer uma das duas coisas. Concordam? Agora, se eu tiro, ela perde o sentido. Eu vou ao clube, eu vou ao cinema. Ela fica muito mais com a ideia de aditiva, mesmo não estando com conjunção, né? Bom, a conclusiva e a explicativa, a gente vai prestar bastante atenção com quem que a conjunção vai estar presa. Então, olha só, eu vou colocar duas frases aqui para vocês. Ó, antes de eu colocar aqui direto, eu vou escrever as duas embaixo, para vocês pensarem um pouquinho qual que vocês acham que vai ser de cada um. Está calor, por isso fui ao clube. Fui ao clube, pois está calor. E aí, onde que vocês encaixariam cada uma dessas duas aqui? Olha que elas são muito parecidas. Ó, está calor, por isso fui ao clube. Fui ao clube, pois está calor. Pensa aí nessas duas para mim. Como que vocês fariam? Deixa eu só concluir. Ver se está tudo aqui. Vamos dividir as duas. Ó, o verbo está aqui. O outro verbo está aqui. O verbo está aqui. E o outro verbo está aqui. Então, se a gente fosse dividir as duas, ficaria assim. Está calor. Primeira oração. Por isso, fui ao clube. Fui ao clube. Primeira oração. Pois está calor. Então, a gente tem essas duas aqui. A conjunção, ó, o por isso, ele está junto com o fui ao clube. O pois, ele está junto com o está calor. Eu tenho uma para ser conclusiva e outra para ser explicativa. Qual que está com a conclusão e qual que está com a explicação? A de cima, isso mesmo, a primeira é a conclusiva. Olha só, eu vou dizer que está calor, cheguei à conclusão, tanto que eu fui ao clube, né? Na outra, na explicativa, fui ao clube, qual é a explicação que eu vou dar para poder mostrar o porquê de eu ter ido ao clube? A explicação que eu tenho de ter ido ao clube é o fato de estar calor. Então, aqui eu concluí, né? Devido ao calor, fui para o clube, cheguei a essa conclusão. Aqui é o contrário, fui ao clube, a explicação que eu tenho para o fato de ter ido ao clube é que está calor. Essas duas de baixo, a conclusiva e a explicativa, das coordenadas, digamos, eu não vou falar que elas são as mais difíceis, não, mas elas são as mais trabalhosas, porque eu não acho que nenhuma dessas sejam difíceis, né? A ideia aqui é a gente tomar muito cuidado com quem que a conjunção vai estar. Quem que a conjunção vai estar acompanhando. Então, aqui, deixa eu tirar o amarelo aqui, para vocês identificarem melhor. Quem que a conjunção vai estar acompanhando. Do lado de cá, a conjunção está acompanhando a conclusão. E na de baixo, a conclusão, aliás, a conjunção está acompanhando a explicação. Então, é isso que a gente vai ter que olhar, né, para prestar atenção. E aí, como eu falei com vocês, na sexta-feira eu vou dar uma lista, e aí eu vou dar algumas frases com esse tipo de exercício, né, de conclusiva e explicativa, para vocês aprenderem a perceber a diferença dessas duas. Mas, basicamente, a gente vai olhar quem que elas estão acompanhando. Então, aqui no PowerPoint, isso aqui é o resumo, tá, gente? Das 5 conjunções coordenativas. São essas 5 aqui. Olha como que os nomes são muito intuitivos, né? Pelo próprio nome, a gente consegue fazer o raciocínio do que pode ser. E aí, aqui, ó, eu coloquei para vocês
algumas tirinhas e algumas explicação mesmo da matéria. Vou rever algumas com vocês. Não vou ler todas, não, para não ficar muito cansativo. Então, olha só, um exemplo de aditiva. Ele não só emprestou o joguinho, como também me ensinou a jogar. Então, vocês conseguem perceber que a criança, por exemplo, fez as duas coisas. A criança emprestou o joguinho para alguém e também ensinou a jogar, né? Então, o não só como também é uma expressão, é uma conjunção aditiva. Além de reunir a família, ele preparou a festa. Então, o além de, ele também está adicionando. Ele reuniu a família e ele preparou a festa. Ele fez as duas coisas. Ela foi ao cinema e ao teatro. Ela não trabalha nem estuda. Essa daqui, eu vou chamar a atenção de vocês para o seguinte. O nem é uma conjunção aditiva. O nem, a palavra nem, ela significa a mesma coisa que eu dizer e não. Então, tem muita gente que na hora que fala essa frase aqui, coloca um i aqui na frente. Ele não trabalha e nem estuda. A gente não põe esse i, tá? Porque a palavra nem, ela já o significado dela já é o e não. Então, você pode colocar? Pode. Numa situação que você queira reforçar, tá? Mas não tem necessidade. É um pleonasmo, ok? Olhem na tirinha da Mafalda, ela fala assim: eu não entendo essa história de dentes de leite. Eles não são bons? Por que eles têm que ser trocados? Fico revoltada em ter que trocar uma coisa que ainda me serve. Além disso, a situação não está tão boa para a gente ficar desperdiçando dentes. Então, olha aí, a palavra, né, a expressão além disso é uma conjunção aditiva. Eu estou somando as duas ideias. Então, na hora que você for fazer um artigo de opinião, que você for escrever um artigo de opinião, na hora que você quiser agrupar posicionamentos, agrupar argumentos, você vai usar esse tipo de conjunção. Então, você explica um argumento e fala, além disso, também podemos pensar que pararam, 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 né? Além dessa ideia, pararam, pararam. Não só, olha só como que eu vou construir, não só o videogame ajuda a aprender uma língua como o inglês, como também o videogame ajuda no desenvolvimento cognitivo. Então, eu falei, não só ajuda a aprender inglês, como também ajuda no cognitivo. Então, eu somei as duas ideias que o videogame ajuda como argumento que eu estou defendendo, que o videogame não é um vilão. Então, vocês vão observando que quanto mais conjunções eu uso dentro do meu texto, mais clareza eu tenho naquilo que eu estou passando. Se eu vou escrever um artigo de opinião, que eu vou colocar argumentos contra e argumentos a favor, e eu vou só jogando tudo lá, sem falar de que lado que eu estou, né? Para o leitor do meu texto, aquilo ali fica muito confuso. Quando eu começo a colocar essas conjunções, a clareza das minhas ideias, porque na hora que o leitor lê assim, não só isso, mas também, além disso, eu falo assim, olha, ele está dando mais um argumento. Se eu já começo, mas, por outro lado, o meu leitor já entende que eu estou indo para um ponto contrário àquele que eu apresentei no parágrafo anterior. Então, as conjunções, elas são muito importantes para ajudar na coesão do seu texto, né? Fazer um texto ficar mais organizado, ficar mais coeso, ficar mais interessante e fluir melhor na hora que o seu leitor estiver fazendo, né, o entendimento dele. Bom, um outro exemplo agora de adversativa, lembra do adversário. Mas, porém, todavia, entretanto, no entanto, se não precisa assustar, tá? Antes do que eu disse para vocês, não precisa de ficar decorando todos. O mas é o mais importante, mas o porém, né? São os mais importantes deles. Se você sabe esses dois, os outros, se você está em dúvida, você encaixa, você sabe, se der certo, está certinho. O carro bateu, mas ninguém se feriu. Então, se você tem um carro que bate, a tendência é a gente achar que alguém se machucou. Então, esse mas aqui vai quebrar essa ideia.
tentei chegar na hora, porém, eu me atrasei. Então, agora eu já tenho uma ideia de oposição, né? Tentei chegar, dá a ideia, nossa, eu consegui, né? Eu tentei chegar e deu certo. Não, me atrasei. Estudava muito, contudo, não conseguia passar em concursos. Então, se você estuda muito, a tendência é que você consiga passar. Então, trouxe uma quebra de expectativa aí, que é o contudo que apresentou essa quebra. Não ganhei o prêmio, no entanto, eu dei o melhor de mim. Então, eu não ganhei, aí espera que a gente fique triste, né? Então, ele fala assim, olha, mas por outro lado, né, pensando por outro lado, eu fiz o melhor que eu podia. Então, essas aí seriam exemplos de adversativas. Aí, por exemplo, a mãe do Calvin lá falando com ele, nossa, você está imundo, direto para o banho. Aí ele fala assim, eu obedeço à lei, mas meu espírito não. Então, esse mas aí, houve uma quebra, né, na oração da primeira para a segunda oração. Uma coisa que eu queria que vocês percebessem é que nas adversativas, olha aqui o que a gente tem aqui, ó, antes de todas as conjunções adversativas, o uso da vírgula é obrigatório, tá? Então, isso é uma regrinha. Nas adversativas, antes da quebra, antes da conjunção, a gente vai colocar um sinal de pontuação aí. Então, a gente vai ter uma vírgula. Pensa, inclusive, nessa ideia. Como a outra parte da frase, como a outra oração, ela traz uma ideia contrária, tem que ter uma quebra. E essa quebra vai ser a vírgula. Então, ela já traz aí a ideia de divisão, de que existe um outro ponto do lado de lá, tá bom? Um exemplo agora da alternativa. Olha lá, decida-se, ou ela ou eu. Minha cachorra, ora late, ora dorme. Esse hora aí não é o hora de H, né? É tipo de hora a hora. Vou ao cinema, quer faça sol, quer chova. Então, se estiver chovendo, eu vou, ou se estiver com sol, eu vou. Minha cachorra, ora late, ora dorme. Significa que quando ela está dormindo, ela não está latindo, quando ela está latindo, ela não está dormindo. Decida-se, ou ela ou eu. Ou seja, você tem que escolher uma das duas, não dá as duas ao mesmo tempo, tá? Então, lembra que da alternativa é a ideia de que uma exclui a outra. Ai, Alice, então foi um erro. Cadê ela aqui? Onde que foi? Ah, foi aqui, né? Aqui, ó. Não, corrigido. Obrigada, viu? Agora vamos para a conclusiva. Então, olha só. Estudei muito, por isso mereço passar. Estava preparada para a prova, portanto, não fiquei nervosa. Você me ajudou muito. Terá, pois, sempre a minha gratidão. Esse do pois aí, eu vou trabalhar com vocês depois, tá? Porque ele é bem difícil e ninguém que eu conheço fala desse jeito. Ele existe na gramática dessa forma, tá? Mas a gente vai deixar esse aqui, eu vou até marcar ele. Essa frase aqui eu vou trabalhar com vocês depois, tá? Porque ela é um jeito diferente de falar e vamos deixar o pois para explicativa, porque ele é o principal da explicativa. Então, nas conclusivas, a gente vai lembrar que eu estou mostrando a conclusão a que eu cheguei. Então, a gente tem o logo, portanto, por isso, o pois, quando é depois do verbo, que depois eu vou trabalhar com vocês, não vou trabalhar hoje. Então, essas são as mais importantes, tá? Então, se eu falo assim, depois de tudo que foi apresentado sobre o videogame, logo podemos concluir que ele não é um vilão. Então, o logo eu usei aí para concluir, né? Inclusive, eu usei uma expressão aí, podemos concluir que, né? Então, já dá esse intuito aí de que eu estou fechando a ideia, de que eu estou chegando à conclusão daquilo que eu mostrei durante todo o processo do meu texto. E a explicativa, que seria a última, o pois e o porquê são as principais conjunções. E aí, lembrando, né, uma palavrinha que muita gente faz confusão no português,
que é o porquê. O porquê junto, sem acento, simplesinho, né? Junto, não é separado, não é com acento, não tem nada demais. É o porquê simples, é o mais simples de todos. Ele vai funcionar igualzinho à palavra pois. Então, todas as vezes que eu puder substituir a palavra porquê pelo pois, é porque é o porquê junto, tá? Então, o porquê junto e sem acento. Lembra que é uma palavra só e sem acento. O pois é uma palavra só e sem acento. Então, eles são similares. Toda vez que você tiver em dúvida quanto ao uso do porquê, é só você lembrar disso. O porquê junto e sem acento é uma palavra só e sem acento. Ele funciona igualzinho ao primo dele. Digamos assim, que é o pois. O pois também é sem acento e é uma palavra só. Então, o porquê e o pois são os principais das explicativas. É melhor colocar o casaco porque está frio lá fora. Então, está frio lá fora é a explicação de por que eu devo colocar o casaco. Não demore, que o seu programa favorito vai começar. Então, o que aí ele também funciona. Se eu quisesse trocar, olha só, não demore, porque seu programa favorito vai começar. Não demore, pois seu programa favorito vai começar. Então, eu poderia fazer a troca tranquilamente do porquê, do que pelo pois. Então, a gente guarda que esses aí são os mais importantes da explicativa, tá? O que é a mesma coisa do porquê nessa situação aí. Aí, agora, nós encerramos as 5, tá? Das coordenadas. Então, fechando, das 5 das coordenadas, a gente tem aditiva, adversativa e alternativa. Conclusiva e explicativa. Então, são as 3 com a conclusiva e a explicativa, que são contrárias, né? Troca aonde que a conjunção está. Agora, eu queria mostrar para vocês, das subordinadas, o livro de vocês, ele vai ter 2 exercícios, se eu não me engano, com a subordinada temporal. Eu queria mostrar ela para vocês. E eu não coloquei ela aqui na minha listinha. Causal, concessivo, condicional, final e temporal. A gente não vai estudar todas essas, tá, gente? Nós vamos focar nas coordenadas. Mas uma ou outra dessas aqui a gente vai ver. Então, essas aqui, isso mesmo, ó. Eu queria mostrar a de tempo para vocês. Olha só, a temporal. Quando eu falo assim, quando eu sair, vou passar na locadora. Se eu não tiver, coisa antiga, né, gente? Vou passar na locadora, Jesus amado. Vamos pensar um lugar para eu ir, porque a locadora está muito ultrapassado. Quando eu sair, se a frase fosse só essa, quando eu sair, olha só, vocês concordam igual lá no início, né? Eu coloquei essa aqui, ó. Vocês me falaram que o se dá a ideia de que vai ter alguma coisa do lado de cá, né? Então, a temporal, ela passa essa mesma ideia. Se eu falo assim, quando eu sair, dá a sensação de que eu vou fazer alguma coisa. Então, eu posso falar assim, ó, quando eu sair, deixo a encomenda na sua casa. Ponto. Então, olha só, eu estou prendendo uma coisa, condicionando ao tempo, né? Eu não vou deixar a coisa na sua casa aleatoriamente. Eu estou presa a isso aqui, ó. Quando eu sair, eu deixo a encomenda na sua casa. Então, eu tenho uma ideia de tempo, principalmente reforçada pela palavra quando. Olha de baixo. Chegamos em casa assim que começou a chover. Então, eu tenho aqui mais uma ideia de que eu tenho orações presas, né? A ideia, assim que começou a chover, chegamos em casa. E ela não precisa sempre estar no início da frase, ela precisa estar indicando a circunstância de tempo. Assim que começou a chover, chegamos em casa. Então, observem que essas aqui, ó, deixa eu separar para vocês perceberem isso. Olha onde que elas estão presas. Assim que começou a chover, aconteceu alguma coisa. O que aconteceu quando começou a chover?
A gente chegou em casa. Quando eu sair, vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer o quê? Vou deixar a encomenda na sua casa. Mal chegamos e a chuva desabou. Aqui, inclusive, ó, eu ainda coloquei a conjunção e aqui, ó. Aqui eu poderia fazer isso aqui, ó. Mal chegamos, vírgula, a chuva desabou. Eu tenho uma separação aqui, ó. Mal chegamos, é tipo assim, logo que chegamos, né, a chuva desabou. Então, a ideia de que assim que chegamos, logo que chegamos, aconteceu o quê? A chuva desabou. Então, nesse caso aqui, o mal vai funcionar como temporal. Vamos ver aqui na tirinha. Viu? O papai me convenceu a fazer o dever de casa. Ele disse que, quando eu for mais velho, vou descobrir que poucas coisas são mais gratificantes que o estudo. Aí eu disse, beleza. Então, quando eu for mais velho, eu aprendo. E o que ele disse? Que se eu não começar a estudar já, ele me mata, antes de eu ficar mais velho. Parece que você já aprendeu alguma coisa. Então, pegando essa frase, ó, quando eu for mais velho, eu aprendo. Então, a frase eu aprendo, ela está presa à primeira. Quando eu for mais velho, ou seja, somente quando eu for mais velho, vai acontecer o quê? Eu vou aprender o que, né, a professora está lá ensinando para ele. Então, essa daqui é uma que o livro de vocês trabalha bastante, mesmo eles não focando muito na subordinada, a temporal é uma que ele cobra. Então, por isso que essa aqui eu estou reforçando mais com vocês, tá? As outras, eu não vou trabalhar elas por hoje, né? Porque, como eu disse, essas aqui vão ficar mais focadas para o ano que vem. Mas essa temporal, especificamente, eu mostrei para vocês, porque, além dela ser mais fácil, é a que o livro de vocês abordou em maior quantidade, tá? Gente, até aqui deu para entender? Essas que eu expliquei para vocês, qual a diferença? Ficou ok? Tá tranquilo? Ou tá precisando reforçar mais? Me dá um retorno aí. Então, beleza, gente. Ó, então é o seguinte, essa matéria no livro de vocês, ela está na página 195. Hoje a gente não tem plantão, né? Vocês têm outras atividades essa semana extra. E sexta a gente não tem live em função de prova que vocês têm na sexta, né? De toda maneira, sexta-feira eu vou deixar um cronograma para vocês de quando que vão ser as próximas atividades, né? E principalmente as que eu vou cobrar valendo ponto. As atividades que eu tinha colocado no campus de artigo de opinião, elas estão abertas, tá? Tinha muita gente que não tinha feito ainda, então as datas estão sem fechar, está tudo aberto lá para quem não fez fazer. E aí, para hoje, eu vou marcar essas do livro para vocês fazerem, e depois eu vou colocar um vídeo, igual eu fiz semana passada, eu vou deixar um vídeo para vocês corrigindo esses exercícios que eu vou marcar hoje para vocês fazerem, que é da 195 até a 197. Parece que é muita coisa, mas no meio do caminho tem explicação, tem tirinha, tem textos grandes para vocês lerem e acharem essas conjunções dentro do texto, então tá tranquilo para sexta-feira. E na sexta, eu vou colocar uma lista para vocês com algumas explicações que estão aqui nesse PowerPoint e com os exercícios mais lógicos, assim, retomando isso que foi falado hoje. Combinado? Então, um beijo, gente. Até semana que vem, né? E sexta-feira eu ponho a lista para vocês. E aí eu vou abrir no campus agora o espaço para vocês colocarem as respostas desse exercício que eu vou marcar, tá bom? Então, um beijo. Até semana que vem. Bons estudos, bom trabalho para vocês. E se tiver alguma dúvida, vocês me mandem lá no chat, tá?